em nome, em nome da comissão do encontro, tipo, uma honra ter o Pinguim, que já foi da pós da ecologia, né? Hoje em dia faz doutorado lá no MIT, está produzindo uns trabalhos bem interessantes, que acho que o que vai apresentar para nós hoje, mas também vale a pena destacar que ele fez graduação aqui na USP, não só em biologia, mas também em matemática aplicada, mas eu tive a honra aí de compartilhar com ele no curso de campo durante o mestrado, e foi bem da hora, né? Já naquela época era claro que o Pinguim tem umas habilidades matemáticas analíticas um pouquinho fora da caixa, então isso foi bem massa de ter compartilhado, é uma segurança estar no mesmo grupo aí que o Pinguim e estar refletido um pouco no que ele está trabalhando hoje em dia. Então, sem mais preâmbulos, a plateia é sua e obrigado aí por ter topado compartilhar um pouco o seu trabalho com a gente. Obrigado, Adrian, pela introdução. Tava com saudades de vocês. Foi, assim, estou muito feliz de estar aqui, porque o Econtras, sei lá, uma parte muito importante da pós na Eco. Tem aquela rotina toda semana, apresentação, encontra todo mundo, discute as ideias. Muito legal que vocês conseguiram manter virtualmente tudo. E realmente uma honra estar aqui. Obrigadão pelo convite. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo a tela? Tá. Boa. Estão vendo no final da apresentação, né? Foi tá sim. Então, hoje eu vou falar desse trabalho que é o meu capítulo favorito do meu doutorado, e é um trabalho que eu desenvolvi em colaboração com o Vasilis Dakos, que está na França, o George Sugihara, que está na Califórnia, e o meu orientador, o Sergei Saavedra. E meu e-mail está aqui embaixo, para quem quiser, por favor, mandem dúvidas ou sugestões, qualquer coisa que vocês tiverem que a gente não conseguir conversar depois da palestra. Então, eu queria começar com essas imagens aqui que, infelizmente, estão ficando cada vez mais frequentes, né? A gente vê essas imagens no noticiário e tal. E a de cima mostra uma perturbação que ela pode ser natural ou pode ser causada pelo homem, mas são perturbações ou distúrbios, às vezes são chamados, como fogo, tempestades, furacões, e essas perturbações estão ficando cada vez mais frequentes em algumas partes do mundo por conta das mudanças climáticas causadas pelo ser humano. E elas estão também ocorrendo em lugares em que elas não ocorriam antes. E embaixo aqui tem a pesca, né? A pesca predatória ou desmatamento são perturbações que são exclusivamente causadas pelo homem e também estão aumentando em frequência e intensidade em diversas partes do mundo. E então, essas perturbações, muitas vezes, o que elas causam é uma modificação nas abundâncias das espécies que compõem uma comunidade. E, dado que elas estão aumentando em frequência e magnitude, mais do que nunca a gente precisa entender como elas impactam as comunidades e as espécies que compõem essas comunidades. Então, e a gente sabe que as espécies não respondem igualmente a essas perturbações. Né? Esse aqui é um exemplo que já ficou muito famoso. Esse é um paper do Rodolfo Dirzo e colaboradores, que aqui eles, acho que são só espécies de mamíferos, eles dividiram nessas 4 categorias. Então, a de cima são as espécies que foram extintas no Pleistoceno, aqui as que foram extintas no Antropoceno, as que estão ameaçadas e as que não estão ameaçadas. E essas distribuições são as distribuições de tamanho dessas espécies. Então, fica muito claro que as espécies mais em risco, as espécies mais vulneráveis, têm maior tamanho corpóreo. Né? E a consequência disso, a consequência de perder essas espécies, é que a gente pode perder serviços ecossistêmicos essenciais prestados muitas vezes só por essas espécies grandes.
Então, esse aqui é o trabalho do Matias Pires, da Unicamp, muito legal, em que eles fizeram essas simulações e mostraram que aqui no eixo X é a distância que essas espécies dispersam sementes de frutos que elas consomem, e o que a gente vê é que quanto maior a espécie, maior a distância que ela dispersa sementes. Então, a gente perdeu um elefante, preguiça gigante, modifica muito os serviços ecossistêmicos prestados por essas espécies. Mas, nesse trabalho, a gente tentou olhar, além dessas espécies que são conhecidamente muito vulneráveis, quando a gente considera as interações numa comunidade, se algumas outras espécies que a gente poderia estar perdendo, que a gente poderia não estar detectando como espécies vulneráveis, elas podem emergir das interações que a gente vê em uma comunidade. E a gente tem duas grandes motivações aqui para esse trabalho. Então, a primeira é que muitas vezes a gente não tem ideia de como essas perturbações vão afetar as comunidades. Então, um fogo ou uma tempestade pode impactar algumas espécies mais que outras, e dependendo das interações entre essas espécies, elas vai mudar quais espécies são mais afetadas. E a gente não sabe como essas perturbações vão mudar daqui para frente, né? Elas podem ocorrer de diferentes maneiras, e então a gente tem uma grande incerteza em como essas perturbações vão afetar comunidades e as espécies. E o segundo aspecto é o que eu já falei. Então, uma mesma perturbação, um evento de fogo, pode afetar essas duas comunidades aqui, essas duas cadeias tróficas aqui, muito diferente, de forma muito diferente, porque a estrutura da comunidade, as interações são muito diferentes entre essas duas. Então, essas são as duas grandes motivações para como a gente tentou olhar para espécies sensíveis a perturbações, para além dessas que a gente já conhece, né? Dessas espécies que a gente já sabe que são muito vulneráveis. Então, eu vou começar agora a mostrar um pouco a teoria por trás disso e o que a gente considera como uma espécie sensível a perturbações, né? Eu vou começar primeiro falando do caso mais simples, que a gente pode assumir uma dinâmica populacional, que é o caso de ter um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, em que as abundâncias das espécies ficam lá paradas, e se o ponto de equilíbrio for estável, após uma pequena perturbação, as abundâncias vão voltar para esse ponto. Então, aqui eu estou representando a dinâmica populacional de cada uma dessas espécies como uma equação diferencial, né, dN/dt, e essas f's aqui são funções genéricas, que podem ser, por enquanto, vamos pensar como qualquer coisa, alguma função que descreve o crescimento populacional da espécie 1, uma função que descreve o crescimento populacional da espécie 2. E eu vou representar ao longo da palestra as variáveis em negrito são vetores, tá? Então, o n em negrito é um vetor com a abundância da espécie 1 e a abundância da espécie 2. E o que é um ponto de equilíbrio? Um ponto de equilíbrio, aqui nesse espaço das duas abundâncias, é um ponto em que, se a comunidade tem as espécies têm essas abundâncias aqui, os dN/dt são zero, então as abundâncias ficam paradas ali. E daí a gente pode pensar no que acontece quando esse ponto de equilíbrio é perturbado, né? Então, nós estávamos aqui no N estrela, e agora esse ponto laranja é a nova abundância após a perturbação, e a perturbação em si é essa distância entre esses dois pontos aqui, né? E para uma perturbação, se ela for pequena, a gente pode assumir que a dinâmica dessa perturbação é uma equação linear. Então, essas f's aqui, elas poderiam ser funções complicadas, não lineares, mas quando a gente pensa na dinâmica de pequenas perturbações, como essa distância aqui muda no tempo, a gente pode escrever isso como essa equação linear aqui. Então, o dp/dt, né, como a perturbação muda no tempo, é igual à matriz jacobiana, né, que é uma linearização do sistema, vezes o vetor p das perturbações.
Então, uma equação matricial linear. E essa jacobiana é muito importante, eu vou falar bastante dela hoje, o que ela representa, né, a jacobiana. A jacobiana, ela é essas são essas derivadas parciais de como cada espécie na sua comunidade, uma mudança na abundância de cada espécie afeta a função F, o crescimento de outras espécies na comunidade. Então, aqui, por exemplo, esse elemento, ele representa como que uma pequena mudança na abundância da espécie 2 afeta o crescimento da espécie 1, a função F1. Então, de certa forma, essa jacobiana, ela representa esses efeitos, não são exatamente interações, não é a matriz de interação, mas são os efeitos que uma espécie tem sobre a outra quando a gente muda um pouquinho as abundâncias delas. E as equações lineares, elas são ótimas para trabalhar matematicamente porque elas têm uma solução muito simples. Então, vocês devem se lembrar quando a gente tem um crescimento exponencial, a equação diferencial dn dt igual a rn, é mais simples, a solução é um crescimento exponencial, né? Então, isso aqui é o análogo em muitas dimensões daquela solução. Então, PT é o vetor de abundância, como ele muda no tempo, P0 é a condição inicial, né? E esse E elevado a TJ é uma exponencial, mas é o exponencial de matrizes agora. Então, e esse E elevado a TJ nada mais é do que uma nova matriz, e aqui embaixo eu coloquei a definição desse exponencial de matrizes, essa série de matrizes. Então, a gente vai, aqui, ao invés do A, a gente teria o TJ, e é uma série. Então, para uma dada perturbação, a gente consegue saber exatamente qual é a solução dela, como essa perturbação vai diminuindo até que as abundâncias voltem ao ponto de equilíbrio. Agora, a pergunta é, eu falei que a gente tem uma grande incerteza sobre as perturbações, né? Como elas vão afetar a comunidade. Então, na verdade, ao invés de pensar em uma perturbação específica, o que a gente precisa é pensar numa distribuição de perturbações, que tem diferentes direções e diferentes magnitudes. Então, a questão é, a gente não sabe qual vai ser a perturbação que vai afetar essa comunidade, então vamos pensar em como essa distribuição da perturbação inicial vai mudar no tempo. E o que a gente quer dizer com uma espécie sensível é uma espécie para a qual essa distribuição de perturbações, ela muda menos. Então, nós vemos uma maior dispersão. Então, a nuvem de pontos vermelhas é a nuvem de ponto laranja após algum tempo. E o que a gente vê aqui é que na direção da espécie 1, essas perturbações diminuíram, né? As abundâncias voltaram para mais perto do ponto de equilíbrio, enquanto que na direção da espécie 2, não. Então, a gente chama a espécie 2, a gente definiu aqui a espécie 2 como a mais sensível, porque na direção da espécie 2, as abundâncias não voltaram muito, né? A abundância da espécie 2 demora mais a voltar para o ponto de equilíbrio estável. E isso, então, descrever matematicamente essa distribuição das perturbações é uma coisa que já foi feita previamente, sob equilíbrio. O que a gente olhou nesse trabalho é como a gente pode detectar essas espécies que são mais sensíveis quando a gente não tem um equilíbrio na comunidade. E a gente sabe que isso é super comum em muitas comunidades, né? Aqui tem 3 exemplos. Aqui em cima os casos as dinâmicas mais clássicas em ecologia, né? Essa dinâmica de predador-presa entre linces e lebres, né? Acho que isso é no Canadá, e que tem uma série temporal enorme, que a gente vê claramente um ciclo predador-presa. Então, não tem um ponto de equilíbrio. Essas espécies estão girando numa trajetória periódica. Aqui, esses outros 2 exemplos são exemplos são dados que a gente usou nesse trabalho. Então, aqui na esquerda é uma comunidade plantônica, em cima tem 2 espécies de fitoplâncton, embaixo 2 espécies de zooplâncton, e elas foram cultivadas em laboratório por, impressionante, quase 3.000 dias. E a dinâmica não fica constante, né? A gente não vê nenhum sinal de equilíbrio aqui, elas têm uma flutuação permanente.
E o último exemplo, esse aqui na direita, é uma comunidade de costão rochoso, que é o que eu vou focar hoje aqui na palestra, vou falar dele mais tarde. E então aqui no topo tem cracas, aqui uma espécie de alga, aqui uma espécie de mexilhão, e esse bare rock é o espaço livre na pedra, né? Porque essas espécies estão competindo por espaço numa área de costão rochoso, então eles também amostraram a porcentagem de espaço livre na pedra e a porcentagem ocupada por cada uma das outras espécies. E a gente vê de novo uma dinâmica, as abundâncias estão flutuando. Ao contrário, nesses dois últimos exemplos que eu falei, ao contrário da dinâmica predador-presa, que é um ciclo, elas têm uma flutuação que não é regular, não é um ciclo, são dinâmicas caóticas, que a gente não sabe muito bem quando que vão ser os picos e os vales aqui da dinâmica. Então, isso aqui é agora o mesmo cenário simples de uma pequena comunidade com duas espécies, mas agora a gente não tem mais um ponto de equilíbrio. E então, em preto aqui tem a trajetória das abundâncias. Se a gente começar aqui no N0, esse sistema ele não vai ficar parado, ele não tem um ponto em que as abundâncias ficam paradas. A comunidade vai ter uma trajetória que vai vir aqui para esse NT e depois vai continuar, talvez numa trajetória periódica ou caótica. E a pergunta, então, que a gente tentou responder é, em cada momento no tempo, será que a gente consegue prever para qual espécie a gente vai ver essa maior dispersão aqui nessa nuvem de pontos vermelha? Né? Aqui é a mesma coisa, então nós aplicamos uma distribuição de perturbações laranja e essa distribuição em laranja vira essa distribuição em vermelho. Né? Como nós podemos detectar que a espécie 2 é a mais sensível a perturbações? Então, o que a gente usou esse é o método que a gente usou. Eu não vou entrar muito nos detalhes, se alguém tiver perguntas no final, posso responder, mas o que esse método que a gente bolou faz é que a gente consegue descrever a distribuição aqui que a gente espera para aqueles pontos vermelhos que eu mostrei antes. E como que a gente descreve essa distribuição aqui? A gente descreve ela a partir de uma matriz de covariância. Então, esse sigma zero, deixa eu começar pelo sigma zero. Sigma zero é a distribuição, é a matriz de covariância dessas perturbações em laranja. Então, nós temos as variâncias aqui na direção de cada espécie, e a gente focou aqui em covariância zero. Então, na verdade, essa distribuição é um círculo, nós não temos covariação nessas perturbações em nenhuma espécie, ou entre pares de espécie. Né? É o caso mais simples em que essa matriz de covariância pode pensar numa matriz de identidade. E a matriz sigma t é a matriz que a gente obtém, que é uma transformação desse sigma zero pelas interações entre as espécies. Então, aqui aparece aquele exponencial de matriz, com a jacobiana aqui, multiplicando essa sigma zero pelos dois lados. E então, as interações entre as espécies, elas transformam essa distribuição inicial, que era um círculo, em uma elipse aqui. E de acordo com essa elipse, a gente pode computar as variâncias nas direções de cada espécie. Então, nesse caso, a gente prevê que a espécie 2 é a espécie mais sensível a perturbações. E daí a gente poderia rodar, se a gente tivesse um modelo para essa dinâmica populacional, a gente podia rodar essa simulação, foi o que a gente fez, na verdade. Então... Ô, Lucas. Oi. Pode fazer uma pergunta para entender o raciocínio? Pode. Desculpa, eu escutei um barulho. Entre o círculo e a elipse passou um tempo, né? O círculo é a condição inicial, você deixou passar um tempo e aí teve um rearranjo dos pontos, falando geometricamente, é isso? Isso, exatamente. Tá. Passou T unidades de tempo, né? Do tempo zero até o tempo T. Tá, quer dizer, esse círculo pode se deformar e se ele não continuar um círculo, significa que você passou a ter covariâncias diferentes de zero, né? Isso, exatamente. Você começou a ter, nesse exemplo binário, nesse exemplo de só duas espécies, esse círculo se alonga como essa elipse, significa que
você tem uma correlação entre a perturbação da espécie 1 e da espécie 2 no tempo, né? Exatamente, é. Elas deixaram de ser independentes, deixou de ser possível qualquer combinação de perturbação, né? Passa o tempo e algumas ficam e outras não. Por aí. Isso. Tá, a sigma 0, ela é uma... a gente pode pensar nela como uma identidade, né? Então, um aqui, 0 fora da diagonal. É como você falou, a sigma t, agora ela é uma matriz que essas covariâncias aqui podem ser não nulas, né? Mas aqui, nesse trabalho, a gente focou nas variâncias só. Então, tudo que eu vou apresentar é só sobre as variâncias, a diagonal aqui da matriz de covariância. Então, as variâncias que inicialmente eram iguais aqui no começo, como que elas mudam? Mas, sim, é legal e, na verdade, isso é um follow-up, assim, olhar para as covariâncias. É uma coisa que eu estou fazendo agora. A gente pode falar mais disso depois. Mas, ok, então, essa é a ideia. A ideia é que isso aqui dá para a gente essas variâncias, e daí a gente pode comparar com uma simulação se essa dispersão aqui, esse S2 e esse S1, se a gente conseguiu prever adequadamente, usando o sigma 2 e o sigma 1, se a gente consegue prever essas dispersões na nuvem de pontos vermelha aqui. Então, para mostrar para vocês, exemplificar isso, talvez de uma forma mais clara, eu vou mostrar esse exemplo, que é um exemplo com 3 espécies, e essa cadeia trófica. Eu não vou entrar em detalhes aqui no modelo, mas é um modelo, nós temos esses termos de predação, né? Então, essa espécie 2, esse herbívoro, preda esse produtor primário, aqui essa planta, e esse predador preda o herbívoro. E o que é importante é que esse modelo, com algumas combinações de parâmetros específicas, ele gera uma dinâmica caótica. Então, essa trajetória preta aqui são essas flutuações caóticas nas abundâncias das 3 espécies aqui. Então, tem a abundância da espécie 1 no eixo, da espécie 2 e da espécie 3 no outro eixo. Então, e em preto a dinâmica, a trajetória daquelas equações diferenciais. E aqui eu estou fazendo exatamente o que eu mostrei antes. Então, nós podemos aplicar essas perturbações em laranja aqui, aplicar essa nuvem de pontos laranja, e depois, para cada um deles, a gente integra a equação diferencial e obtém, num tempo futuro, essa nuvem de pontos vermelha aqui. E nesse momento no tempo, a gente vê aqui que a espécie 2 é claramente a mais sensível a perturbações, né? A nuvem de pontos vermelha está se estendendo muito na direção da espécie 2, mas não muito na direção das outras espécies. Mas o que é mais interessante é que, se a gente for um pouquinho mais para frente, se a gente aplicar as mesmas perturbações em laranja, um pouquinho mais para frente, a espécie 3 passa a ser a mais sensível. Então, a nuvem de pontos vermelha está se estendendo muito mais na direção da espécie 3. Então, a questão quando a gente tinha um ponto de equilíbrio, né, aquele primeiro exemplo que eu mostrei, nós só temos uma matriz jacobiana que a gente precisa medir, que é a matriz jacobiana no ponto de equilíbrio, e vai ter uma ordem das espécies, da mais sensível para menos sensível. Quando a gente está nesses cenários fora de equilíbrio, a jacobiana está mudando no tempo, porque em cada ponto nessa trajetória preta, nós temos uma matriz jacobiana diferente. Então, com isso, a gente pode ter em cada momento no tempo uma espécie que é a mais sensível, e isso muda ao longo do tempo. Então, a pergunta é como que se a gente consegue, com o método que eu mostrei, detectar em cada momento no tempo qual é a espécie mais sensível. Então, para medir essa nossa capacidade de detectar a espécie mais sensível, a gente usou esse procedimento aqui. Então, no tempo t, nesses pontos laranja, a gente pode calcular a matriz jacobiana aqui, só usando o ponto preto mesmo, onde a dinâmica está, sem levar em conta as perturbações em laranja. Daí a gente usa o nosso método e obtém aqueles sigmas, aquelas variâncias. Daí a gente
ordena essas variâncias. Então, de acordo com o nosso método, a espécie 3 vai ser a mais sensível, depois a espécie 1, depois a espécie 2. E daí a gente pode rodar uma simulação, obter essa nuvem de pontos vermelha, e com essa nuvem de pontos vermelha, medir essas sensibilidades observadas no tempo T+1. E daí o que a gente observa é que a espécie 3 é de fato a mais sensível a perturbações, depois a 2, depois a 1. E o que a gente pode calcular para medir a nossa capacidade de detectar essa ordem de sensibilidade é uma correlação de esperma. Então, se a gente que é uma correlação do rank, né? A gente não está muito preocupado nos valores, se os valores em si dessas medidas são iguais, mas sim se a gente consegue detectar a ordem, qual que é a espécie mais sensível, qual que é a segunda mais sensível, qual que é a terceira. E nesse caso aqui, como a gente errou, né, a gente errou a ordem da espécie azul e a verde, a correlação do esperma ela é 0,5. Se a gente tivesse acertado exatamente a ordem, a correlação seria 1. Então, para esse modelo, o que a gente fez foi rodar essas simulações e calcular essa correlação entre os sigmas e os SIs, né, as sensibilidades esperadas e as sensibilidades observadas, para cada ponto no tempo. E é isso que eu estou mostrando aqui. Então, cada ponto preto é, num momento no tempo, qual que é a correlação entre as sensibilidades esperadas e as observadas, qual que é a acurácia do nosso método. E o que a gente vê é que quase metade desses pontos a gente acerta perfeitamente a ordem, da espécie mais sensível para menos, e em outra quase metade dos pontos a gente acerta quase que toda a ordem das espécies, uma correlação de 0,5. Em geral, essa aqui é a correlação média, 0,72. A média ao longo do tempo. Então, isso mostra que com o nosso método a gente consegue, de fato, detectar essa ordem de sensibilidades das espécies. Mas daí, uma pergunta que pode ser feita agora esse negócio é muito complicado, né? A gente tem que primeiro a gente tem que saber qual é o modelo, calcular a matriz jacobiana, expulsar aquele exponencial de matriz, a gente tem que assumir a distribuição inicial das perturbações lá. Então, é um método complicado. Então, será que a gente não consegue detectar aquela ordem de espécies sensíveis usando coisas mais simples, como, por exemplo, somente as abundâncias das espécies? Ou o quão rápido cada abundância está mudando, aqui essa de baixo, a taxa de variação de abundâncias. Então, nós testamos também essas duas abordagens bem mais simples, essas duas métricas mais simples. Então, nós podemos computar a correlação entre as abundâncias e as sensibilidades observadas, e também entre esses delta N, que é simplesmente a diferença entre o NT-1 e o NT. Dividido pelo NT-1. Então, o quão rápido cada abundância está mudando. Então, a gente também pode calcular a correlação entre esses delta N's e os SIs aqui. Então, esse gráfico aqui, ele mostra, na esquerda, os resultados que eu já mostrei para vocês. Então, em cinza, o porcentagem de pontos na série temporal, em que a gente obtém cada uma das correlações. Então, lembra que a gente obteve bastante correlações 1 e 0,5 e um pouquinho de menos 0,5. A correlação média 0,72. Mas essas outras duas abordagens apresentam uma correlação muito menor. Então, na verdade, essa ordem de sensibilidade das espécies não é algo trivial que a gente consegue prever só usando a abundância ou a taxa de variação nas abundâncias. A gente precisa, de fato, levar em consideração a jacobiana, as interações entre as espécies, para ter uma acurácia grande. E esse resultado, ele não é específico para esse modelo. Eu estou usando esse modelo como um exemplo, mas nós fizemos as mesmas análises para 4 outros modelos, e aqui eu não vou entrar em detalhes nesses outros modelos, mas posso falar mais no final. Só bem brevemente, o primeiro é um ciclo predador-presa,
e esses outros 3 aqui são modelos com 3, 4 e 5 espécies que geram dinâmicas caóticas também. E o que a gente vê para todos eles é que o nosso método, isso aqui, as sensibilidades esperadas, é mais preciso do que essas outras 2 métricas mais simples, a taxa de variação de abundâncias e as abundâncias per se. Nosso método é mais preciso do que esses outros 2 para todos os modelos. Então, não é uma coisa específica daquele modelo que a gente estava usando, é um método que pode funcionar com vários outros modelos que geram dinâmicas fora de equilíbrio. A última pergunta que talvez vocês estejam se fazendo é que talvez seja, tá, legal, o método é ótimo e parece ser ótimo, tal, mas e ele é complicado, mas ele funciona, mas ele precisa também de muita informação que a gente geralmente não tem, né? A gente precisa primeiro conhecer assim, ter usar um modelo que seja próximo a como a dinâmica da comunidade funciona. Depois a gente precisa parametrizar pôr todos os valores dos parâmetros ali no modelo, de alguma forma parametrizar o modelo, para calcular a matriz jacobiana e usar nosso método. E talvez isso seja inviável para a gente detectar espécies sensíveis em comunidades naturais. Então, a pergunta é essa, como que, se a gente não conhece, se a gente não quer assumir nenhum modelo aqui, será que a gente consegue usar nosso método? E a gente mostrou que sim. Então, o que a gente usa é um método que a gente pode inferir essa matriz jacobiana só usando as séries temporais das abundâncias, sem assumir nada para, vou voltar aqui rapidinho, sem assumir nada para essas equações diferenciais, como a gente estava fazendo antes para calcular a matriz jacobiana. Eu também não vou entrar muito no detalhe nesse método aqui, mas eu queria só mostrar para vocês verem que esse método ele é um método baseado em regressão linear. Então, a gente tem aqui y igual a x vezes beta, e o que é o y, a variável resposta? São as abundâncias no futuro, então as abundâncias da espécie i no tempo t mais 1. E a x aqui, que são as variáveis preditoras, são as abundâncias de todas as espécies, então da espécie 1 até a espécie S, no tempo t, num tempo anterior. E os betas são os coeficientes da regressão que a gente quer estimar. Então, é basicamente uma regressão que prevê a abundância da espécie I, como eu estou mostrando aqui nesse gráfico. A gente está num determinado ponto T estrela e a gente quer prever a abundância da espécie I, usando as abundâncias de todas as espécies no passado. E esse beta, ele é o coeficiente da jacobiana em tempo discreto, que é dado por essa derivada parcial aqui. E esse método tem uma complicaçãozinha a mais, porque a gente estima as jacobianas localmente. Então, a gente bota esses Ws aqui, que são pesos. A gente pode ver isso aqui nesse gráfico, que quanto mais perto um ponto está do seu ponto de interesse T estrela, maior peso a gente dá para ele. É uma regressão com peso. Então, a gente usou esse método, ao invés de usar a matriz jacobiana analítica, que a gente computa pelo modelo, a gente rodou as mesmas simulações, gerando aquelas perturbações em laranja, evoluindo elas no tempo, gerando as distribuições em vermelho, computando as sensibilidades observadas e tal. Mas para computar a nossa sensibilidade esperada, a gente usou isso aqui para calcular a jacobiana. E o que a gente observou foi um resultado muito parecido. Então, então aqui é aquele mesmo gráfico em que para aquele modelo com 3 espécies, cadeia trófica com 3 espécies, e ao longo do tempo com a correlação que a gente observa para as sensibilidades esperadas, sigma i, e as sensibilidades observadas, o SI. E é muito parecido com o gráfico anterior, se vocês se lembram. Então, a grande porcentagem dos pontos aqui, a gente tem uma correlação positiva,
o que significa que a gente está conseguindo, mesmo sem assumir nada, para calcular a jacobiana sem assumir nada sobre o modelo, a gente tem uma alta acurácia aqui em prever a ordem das sensibilidades das espécies. E esse é o mesmo gráfico que eu mostrei anteriormente para todos os modelos, mas para o nosso método aqui, a coluna da esquerda, calculando, inferindo a jacobiana somente usando a série temporal. Eu acho que vocês não vão se lembrar do outro, mas essas barras aqui que mostram a correlação média ao longo do tempo, elas são um pouco menores, né? A correlação é um pouco pior do que a gente obtém usando a jacobiana analítica, obviamente. Então, inferir a jacobiana com a série temporal sempre tem um pouco de erro, e essa acurácia do método vai diminuir um pouco, mas ainda assim é melhor do que as outras duas métricas alternativas para todos os modelos de dinâmica populacional. Agora, eu estou nesses minutos finais, eu vou mostrar um exemplo de como a gente pode usar isso com séries temporais empíricas. Então, essa é aquela comunidade que eu mencionei no começo, a comunidade de Costão Rochoso, e essa comunidade ela é uma comunidade com uma dinâmica cíclica. Então, ela funciona, o diagrama é mais ou menos esse aqui, a pedra, tem uma pedra lisa no Costão Rochoso, ela é primeiro colonizada por cracas, e daí essas algas colonizam em cima das cracas, depois vêm os mexilhões e colonizam em cima, e os mexilhões meio que causam um distúrbio nas outras espécies, elas não conseguem se acoplar, e todas elas se desacoplam da pedra e o ciclo começa de novo. Nesse paper aqui, Beninca, colaboradores, eles amostraram essa série temporal impressionante, assim, que ela tem 20 anos de dados, de 88 até 2008, e todo mês eles foram lá nessa área de Costão Rochoso, acho que é na Nova Zelândia, e calcularam a porcentagem de cobertura de cada espécie. Então, uma série temporal, assim, em ecologia, impressionante. E o que é interessante também, uma razão de usar essa comunidade é que comunidades de Costão Rochoso são conhecidas por terem muito distúrbio, né? Tem onda batendo o tempo inteiro lá. Acho que foi um dos sistemas que inspirou a hipótese do distúrbio intermediário. Então, é um sistema que a gente imagina que esteja sobre perturbações o tempo inteiro. Então, como que a gente pode usar uma série temporal empírica para calcular as sensibilidades esperadas de cada espécie? O que a gente precisa fazer é reservar uma parte da série temporal para treinar esse algoritmo SMAP, que infere a matriz jacobiana. A gente precisa fazer isso porque aquela regressão que eu mostrei, ela tem alguns parâmetros que eles precisam ser ajustados, a gente precisa definir um valor para eles, e a forma mais fácil, mais adequada é treinar o algoritmo aqui, e daí no final aqui da série temporal a gente de fato infere a matriz jacobiana e a sensibilidade esperada de cada espécie. Então aqui nós temos os nossos resultados. Aqui nessa primeira parte da série temporal a gente só treina o algoritmo, e aqui a cor dos pontos, os pontos estão coloridos, a intensidade da cor representa a sensibilidade esperada, então aqueles sigmas is que a gente obtém usando o método com a matriz jacobiana. Está um pouco difícil de ver, mas a gente consegue ver, por exemplo, aqui para a rocha, que ela fica mais clara aqui, depois fica mais escura, então a gente tem um padrão temporal da mudança dessa sensibilidade esperada. Eu esqueci de falar, mas a gente colocou a rocha aqui, não porque ela seja uma espécie, eu não cheguei nesse nível de biólogo teórico ainda, mas porque ela é uma variável no sistema, né? Se a gente fosse escrever um modelo para esse sistema, teria uma equação diferencial para a rocha, então ela é considerada uma variável no sistema e a gente pôs ela aqui, mas a gente estaria interessado em medir as sensibilidades dessas três espécies.
Mas o resultado mais interessante é que as cracas, em azul, elas são as espécies com uma sensibilidade maior ao longo de todo esse tempo. Então, elas são sempre as espécies mais sensíveis, é sempre a espécie mais sensível. Mas o que é legal é que a ordem das outras 3 muda no tempo. Então, aqui no comecinho desse período, em 2002, as cracas são as mais sensíveis, então o sigma aqui das cracas é o maior, e depois da alga, e depois dos mexilhões, e depois da rocha. Mas se a gente for para 2005, então alguns anos depois, as algas e os mexilhões têm uma sensibilidade muito menor. Então, e a gente pode computar isso em tempo real. Se a gente tivesse a gente tem esse sistema até janeiro de 2008. Em janeiro de 2008, nós podemos usar o nosso método com a matriz jacobiana e computar essa ordem de sensibilidade. Então, a gente faz uma previsão de que no próximo mês as espécies mais sensíveis que devem ser mais monitoradas, ou a gestão da comunidade deve ser feita de modo a considerar a ordem de sensibilidade que a gente prevê. Então, a gente pode, a cada ponto que vai chegando nessa série temporal, nós podemos ir aplicando o método e obtendo essa ordem de sensibilidade das espécies. Eu acho que eu já passei do tempo, então eu vou encerrar por aqui e vou para umas conclusões. Então, eu vou falar 3 principais conclusões desse trabalho. Então, primeiro, a gente mostrou que a gente desenvolveu essa abordagem para usar a matriz jacobiana que contém essas interações entre as espécies e que muda ao longo do tempo para prever quais espécies são mais sensíveis a perturbações, quais espécies que a gente espera uma maior dispersão, se a gente tem essas perturbações aleatórias, para quais espécies a gente espera uma dispersão maior em cada momento no tempo. A gente também mostrou que com essa abordagem a gente pode detectar essas espécies sensíveis sem assumir um modelo. Então, é uma abordagem que é essencialmente alimentada por dados empíricos. E quanto maior a nossa série temporal e mais qualidade a gente tem na amostragem dessa série temporal, na maior qualidade a gente vai ter na inferência da matriz jacobiana e o nosso método vai ser mais preciso. Então, é um método totalmente... Ele não assume um modelo, e quanto mais e melhores dados, maior a precisão do método. Isso é muito legal, porque então aparecem cada vez mais dados mais ricos, mais completos em ecologia, e então nosso método pode ser bastante útil com Big Data em ecologia. E a última conclusão é que, ligando um pouco com o que eu falei no começo, de espécies vulneráveis, é que os nossos resultados, eles complementam as espécies que a gente já conhece, que são muito vulneráveis, né? Espécies com uma baixa abundância, é óbvio que nós precisamos prestar atenção nelas e são muito vulneráveis, mas o nosso método, a gente pode detectar espécies que a gente deixaria escapar, talvez, sem considerar. Ele é um método totalmente baseado na dinâmica, nessa dinâmica fora de equilíbrio de muitas comunidades, e a gente pode detectar espécies que a gente deixaria escapar usando métricas mais tradicionais. Ok, então vou fechar por aqui, e muito obrigado, pessoal, por vir. Muito obrigado pelo convite de novo. Eu queria agradecer meus colaboradores, meu departamento, Martin Society Fellows pelo financiamento. Obrigado. Pô, demais, Lucas. Muito bom. De palmas aí. Que legal esse trabalho que você está apresentando. Eu vou parar porque eu consigo ver vocês, daí depois eu posso voltar. Tá. Valeu de novo. Melhor deixar para as perguntas. Tem alguma pergunta? Com quem animar, fazer uma pergunta aí. Se ninguém tiver, eu tenho, mas eu nem sei se faz sentido muito a minha pergunta. Manda ver. Não, eu fiquei pensando se
eu ainda estou, né, me acostumando com toda a terminologia dos EDMs e SMAPs e CCMs e tal, mas para os SMAPs que você teve que calcular, você tem que calcular aquelas embedded dimensions também, né, o quanto de lag você tem nas séries temporais para poder mapear uma na outra. Você chegou a dar uma olhada se tem alguma correlação entre para os pares de perturbações, né? Quanto se pares de séries perturbadas mais perturbadas têm uma maior embedded dimension e com isso tem uma menor correlação? Entendeu? Você precisa de mais lag e por isso você consegue prever com menos precisão o que vai acontecer depois da perturbação? Uhum. Tá, tô tentando entender, mas eu nem sei se faz muito sentido também, tá? Eu tô mais pensando alto aqui. Eu acho que é interessante, Ari. Assim, o que a gente está usando, na verdade, a gente nem chegou nesses lags. A gente está usando algo mais simples. Tá. Porque o que os lags, as embedded dimensions, você usa elas para quê? Imagina que você tenha uma espécie só, né? Imagina que eles só tenham medido as cracas. Mas a gente sabe que a comunidade é formada por outras espécies. Então, você tem uns teoremas matemáticos de séries temporais, tal, que você pode tirar os lags. Então, só tem uma série temporal, mas você tira os lags 1 para trás, 2 para trás, e você monta um novo sistema com as cracas originais, cracas lag 1, cracas lag 2. E quando você faz isso, você meio que recupera as propriedades da dinâmica do sistema completo. Porque as informações de como as outras espécies afetam as cracas está contida nos lags das cracas. Isso. Então, usar esses lags seria importante caso a gente queira levar em consideração outras variáveis, outras espécies que a gente não amostrou. Tá bom. Entendeu? Tá. Mas, no nosso caso, a premissa que a gente está fazendo, a gente nem está usando isso. É que está mapeado tudo direto ali no seu sistema, né? Tá, entendi. A gente está assumindo que a comunidade que a gente tem são aquelas três... É meio isolada. Meio isolada, e a gente pode calcular a jacobiana com elas. Mas uma coisa que você pode fazer é, naquele training set, você pode colocar os lags, e daí ver qual é o lag ótimo. Então, eu não fiz, mas pode ser interessante. Então, eu poderia colocar cracas lag com lag, mexilhões com lag, todos com lag, e ver se no training set melhora o ajuste da regressão, e daí eu poderia usar esses lags e assumir uma jacobiana muito maior. Sei lá, daria pra... Não sei se é exatamente o que você perguntou. Não, é um pouco isso. Sim, tá certo. Valeu. Alguém tem? Eu tenho um monte. Vou fazer poucas. Parabéns, cara. Achei uma sacada genial pensar que se você tem uma dinâmica fora do equilíbrio caótica, a vulnerabilidade das espécies pode variar, né, ao longo dessa dinâmica, né? Como toda boa ideia, ela é simples, né? Se você pensar, por exemplo, que num certo momento a espécie está muito próxima do tamanho populacional dela, está muito próximo do zero, é de se esperar que ali você tenha, né, maior vulnerabilidade, mas não só. Uma das perguntas tem a ver com isso. Mas eu queria te dizer como é que eu entendi a abordagem de vocês, aí você me disse se eu entendi direito, porque a minha pergunta depende disso, posso ter viajado. Pressupondo, então, que você tem uma dinâmica caótica, quer dizer, você não tem mais um único ponto de equilíbrio estável, o sistema está o tempo inteiro passeando num atrator, né? E você para o tempo num certo momento e olha para onde no atrator o sistema está naquele momento, naquele ponto, né? Aí você provoca uma nuvem, você provoca várias perturbações em torno daquele ponto, e isso te permite, então, deixar o tempo passar um pouquinho e ver como é que essa nuvem ficou depois de um tempo, né? E aí, onde a nuvem ficou mais comprida, isso é mais variação, onde ela ficou menos, é menos variação, né? Quer dizer, ela começa com todo mundo tendo igual variação, passado um tempo, o próprio atrator, né, pelo que eu estou entendendo, né, a própria dinâmica que já está dada pelo atrator se encarrega de deformar essa nuvem, né?
Pedro, só um comentário. Tipo, eu acho que eu esqueci de falar, mas é meio que o sistema se moveu, mas a gente está meio que controlando para isso, quando a gente computa aquelas sensibilidades, porque meio que a gente assume que as perturbações sempre têm média zero. Então, elas sempre estão centradas na trajetória não perturbada. Ah, quer dizer, quando ele se move, você reposiciona as perturbações em relação a esse novo ponto que ele se moveu. Isso, é meio que, é quase como, tipo, em física, que você muda o ponto de referência. De referência. Então, Tá. é como se eu pudesse apagar aquela trajetória preta e olhar só para os laranjas e os vermelhos, porque eles estão centrados na trajetória. Então, a pergunta é mais sobre como as perturbações aumentam do que como... Não, a minha dúvida é, assim, eu estou entendendo que isso, de certa forma, pode ser visto como uma extensão da análise clássica de estabilidade, de ponto estacionário numa dinâmica, no sentido de que continuam sendo perturbações infinitesimais e que assumem que a dinâmica subjacente continua sendo a mesma, que no caso, o atrator não muda em si, né? Não. Quer dizer, o que, de certa forma, é a dinâmica que o atrator descreve que vai determinar o quanto que a sua nuvem de perturbações vai ser deformada, né? É ele que diz isso, né? Quer dizer, a jacobiana é um retrato de como se comporta essa dinâmica, você está linearizando a dinâmica ali naquele ponto. Então, numa pequena vizinhança daquele ponto, como essa dinâmica deve se comportar, né? Quem deve aumentar, quem deve diminuir, Perfeito, se você empurrar. É isso mesmo, né? Vetorial. Tá. Linearizado, né? Quer dizer, por isso você está olhando para uma vizinhança muito pequenininha, né? Porque a linearização não vai funcionar para longe. Perturbações pequenas, acho que eu esqueci de... Tá. Mas sim. Tá, legal. Eu acho a ideia fantástica, né? Eu acho que é uma generalização muito, muito interessante, acho, do ponto de vista teórico e talvez, né, com consequências práticas da ideia de um único ponto, né? Você está andando no atrator. Mas aí eu fiquei pensando nos limites disso, né? Como sempre tem os limites, você está olhando só na vizinhança, é uma perturbação muito pequenininha, e o pressuposto no final é que você não mudou de atrator, né? E aí eu fiquei olhando para o seu atrator, né? Que como a maioria deles tem regiões que passam muito próximo de tamanho zero de pelo menos uma população, né? Nesse ponto, talvez o maior efeito de uma eventual perturbação nesse ponto, e que deve ser uma grande vulnerabilidade da espécie nesse momento da dinâmica, é ela ser levada a zero, né? E essa análise, ela não contempla essa possibilidade, né? Não. Daí eu queria saber se vocês discutiram isso, porque isso para mim é um outro aspecto de vulnerabilidade de populações que tem muito mais a ver com estocasticidade demográfica, né, com o risco de você trombar no zero e ficar lá, e aí vai mudar o atrator todo, né, porque você tirou uma espécie de jogo, você reconfigura o atrator, né. De certa forma, isso também tem um pouco, eu acho que de relação com a discussão do quanto que você analisa redes supondo uma topologia fixa, ou quanto que quando você brinca de deletar nós da rede, você, na verdade, pode mudar a topologia toda por como é que chama? Reconexões, né, rewire, né. Não sei, aí eu já estou fazendo uma conexão meio como é que fala? Hand-waving argument aqui, mas é um pouco por aí, assim, queria saber se vocês discutiram isso. Eu não, é um ótimo ponto, é muito bom, porque é o que você falou, eu vou colocar de novo, porque acho que tem uma figura que... essa aqui, né, ela ilustra o que você está falando, porque a espécie 3, ela está super próxima do zero nesse ponto. Então, com certeza, se você tiver estocasticidade, ou é uma espécie muito vulnerável só pelo fato de que a abundância dela já é muito próxima do zero. Aqui, acho que a novidade aqui, como você falou, é esse outro aspecto. Então, nesse caso, a sensibilidade não é uma vulnerabilidade à extinção, necessariamente. Essa espécie aqui está próxima do zero, ela está vulnerável à extinção. O que a gente está chamando de sensibilidade é essa incerteza que essa
essa espécie ela pode ir muito para cima, na verdade, nesse caso, né? Ela não é que ela está em risco de ser extinta, mas ela tem uma sensibilidade maior, a gente tem uma incerteza maior da abundância dela, e se a abundância dela for muito para cima, daí você poderia ir para um outro atrator, né? Poderiam ter outras consequências que não é a extinção. Eu só queria mostrar essa figura para... Então, talvez... Opa, desculpa, eu te interrompi. Tá com Não, fala. Talvez um outro jeito de discutir essa questão é que, assim, a análise em si, ela pressupõe que vai voltar tudo para trator, mas se você detecta numa espécie uma grande variação, isso pode indicar que você pode, inclusive, ela pode mudar o atrator, né? Essa variação pode mudar, embora a análise em si não seja capaz de mostrar isso, né? Ela não é feita para isso, né? Para falar, agora o atrator mudou, né? Mas se você vê uma grande variação, tipo, se você visse uma grande variação nessa espécie que está com abundâncias mais baixas, talvez vocês pudessem combinar essas duas informações, talvez... E a gente, na verdade, isso a gente pensou bastante, Pei, de se existiria algum método, como é que se diz? Um ensemble método, assim, de tipo pegar a sensibilidade que a gente está calculando e combinar com essas outras coisas que eu mostrei, taxa de variação de abundância, que são coisas que todo mundo entende muito bem e que é muito usado, né? Então, você poderia ter uma combinação, né? Duas dimensões de sensibilidade. Uma que é a abundância per se, que é tipo risco de extinção e tal, e a outra que é essa sensibilidade. Isso é muito legal, tipo, discutir um pouco, mas acho que continuar pensando mais. Mas você tem muita razão, é uma limitação. A gente está falando de uma coisa muito específica, que é como aquela nuvem de pontos muda. Não tem necessariamente a ver com risco de extinção, é meio que complementar a abundância, né? Legal. E, cara, parabéns, você conseguiu fazer uma coisa complicadíssima, explicar de uma maneira muito clara, uma coisa muito difícil de explicar para público de biólogos, ficou muito claro. Parabéns. Obrigado. Só pegando nesse gancho para ver se eu estou acompanhando aqui essa questão. Essa sensibilidade, no fim, está informando um pouco, não sei, pegando essa ideia que vocês estão discutindo agora, é o potencial de ele mudar esse atrator, né, no final das contas, porque se essa ampliação é grande, você tem uma maior probabilidade de predecir menos esse atrator com que você partiu, né? Uhum. Sei lá, ou ele prediz a probabilidade de extinção, ou, por outro lado, um pouco essas duas coisas que vocês estão discutindo agora. Você tem mais incerteza sobre ele realmente continuar esse trato que você estava vendo, né? Uhum. Porque assim, a gente não explorou isso, tá? Isso é mais tipo uma especulação. Sim. Mas, por exemplo, se você tem um ciclo limite, predador-presa, todos os atratores que a gente usou, eles são, embora eles sejam complicados, ciclos, caóticos e tal, eles são atratores. Pequenas perturbações voltam para eles. Todos eles. Mas, como você está dizendo, às vezes se a gente tem aquela nuvem de pontos vermelhos, tem uma espécie que é super sensível, né? Tem uma direção ali, né? A gente faz a perturbação em laranja e tem uma direção que ela cresce muito. Talvez esse crescimento faça com que a abundância perturbada caia numa outra basing of attraction, seja atraída para um outro ponto. Entendeu? Às vezes tem um ponto de equilíbrio que uma espécie se extingue, que está um pouquinho longe do ciclo, mas se a perturbação for grande o suficiente, ele cai para lá, para esse outro ponto. Então, acho que essa poderia ser uma consequência. Essa grande incerteza, essa grande sensibilidade, ela pode levar, pode fazer com que a comunidade vá para um outro ponto de equilíbrio, para um outro atrator, e daí são consequências que podem ser mais graves do ponto de vista prático. Que legal. Fez. E aí eu fiquei, tipo, ao longo da palestra inteira, eu fiquei viajando bastante em termos de isso que você começou, né? Tipo, serviços ecossistêmicos, né? Que hoje em dia, tipo, tem dessas perturbações, né? E também puxando
trabalho, pô, eles, sei lá, eu estava tentando associar se todo serviço ele vai estar relacionado a uma dinâmica populacional, né? Tipo, você tem uma quantidade X de polinizadores na paisagem, então você predizendo um pouco esses comportamentos, você consegue, assim como você tinha a rocha ali sendo uma entrada do sistema, né? Você tem a outra ponta como uma saída, né? Tipo, e se de alguma forma você já viu isso sendo usado, incorporado, ou tem intenções de andar por esses caminhos, né? Porque essas dinâmicas populacionais estão associadas a funções ecossistêmicas e, eventualmente, pode ajudar a prever, porque tipo, há um interesse a curto meio prazo de medir esses serviços ecossistêmicos, né? Então, às vezes, você não vai querer monitorar as populações, mas sim os benefícios associados a elas, né? Então, Uhum. sim. Adrian, eu não, essa é a sua área, assim, então talvez eu fale umas besteiras aqui, mas Manda ver. e é de novo meio especulação, mas, por exemplo, eu acho que talvez um caso em que isso seja interessante olhar são essas comunidades de plâncton, por exemplo, porque você poderia pensar, imagina uma comunidade de plâncton que você tenha essas flutuações. E às vezes o fitoplâncton acho que tem muito isso, né? Flutua muito com temperatura e tal. Então, eu não ouvi você. Tipo, dinâmicas de eutrofização, e aí você tem aqueles booms de fitoplâncton. Isso, esses booms e tal. Então, assim, eu acho que você tem consequências de dinâmicas cíclicas ou caóticas para serviços ecossistêmicos, porque você tem pontos ao longo do ano em que o plâncton você tem um boom, então um boom de fotossíntese, e outros pontos em que eles abaixam, né, que a abundância desses plânctons diminui, daí você tem pouco, sei lá, um serviço ecossistêmico de fixação de carbono. E daí você poderia pensar nesse tipo de abordagem que eu mostrei, tipo, se você tem perturbações nessas populações de fitoplâncton, como que elas vão afetar, por exemplo, esse serviço de ecossistêmico de fixação de carbono, que a gente sabe que é uma coisa cíclica, mas dependendo do momento que você está no ciclo, uma perturbação nessas populações de plâncton pode causar uma disruption, assim, maior ou menor do serviço ecossistêmico. Então, eu acho que é muito pouco explorado. Eu não conheço, não consigo pensar de cabeça em nenhum paper que olha para serviços ecossistêmicos em comunidades com essas dinâmicas cíclicas, caóticas, mas eu acho que dá para pensar, assim. Mesmo porque as escalas temporais às vezes são grandes, né? Essa de plâncton, por exemplo, deve ter uma periodicidade sazonal, assim, então acho que é uma coisa relevante, né? Obrigado. Valeu aí. Interpretação. Mas não sei, também não entendo muito do assunto. Só especulando. Bom, legal, não sei, aqui deu a hora, não sei se mais alguém queria dar uma pergunta, ou se quer ainda comentar alguma outra anejdota associada a toda essa experiência aí, esse mergulho, depois de ter saído da USP. Mas legal aí ter você por aqui novamente. Bom, obrigado, valeu por virem. Coloque as perguntas aí. Tá bom. Bom te rever, Pinguim. Sim. Próxima vez, vamos ver se rola alguma coisa presencial. Boa. Pô, esse irado, né? Beleza. E é isso, então. Obrigado aí. A gente logo aí disponibiliza